É uma honra tê-los, senhores colegas que ainda ficam à sessão da Câmara. Que eu digo que, infelizmente, eu tenho tanta vontade de ser vereador que eu gostaria, sim, de ter 2 sessões por semana e jamais me ausentei antes do encerramento da sessão. O senhor bateu a sineta dizendo que terminou a nossa sessão. Infelizmente, a mesma oportunidade ela não acaba não sendo desfrutada pelos demais colegas. Mas vamos lá, a respeito, e eu tenho que, é bom esse espaço adicional que a gente tem, porque a gente pode explicar melhor alguns assuntos que acabamos não conseguindo falar na totalidade nos 7 minutos. Falar a respeito do contrato da UPA. Pessoal, o contrato da UPA, para deixar bastante claro, e aí, novamente, foi noticiado no jornal A Hora, dia 2 de dezembro de 2014, a respeito da necessidade que o PMDB colocou a respeito de fazer uma licitação para a entidade que está trabalhando na UPA. E aí, na reportagem que consta hoje, dia 16 de junho, no Jornal Informativo do Vale, ele fala de alguns apontamentos. E aí, questão de valores, firmado em fevereiro de 2014, o contrato com a Fundação Hospitalar Getúlio Vargas foi anulado 2 meses depois em razão de alguns erros apontados pela assessoria jurídica do município. Esses erros, só para a gente ter uma ideia, é uma questão de subestabelecimento. No nosso município não existe o subestabelecimento, quer dizer, o secretário não tem o poder de assinar contratos. Quem tem que assinar é o senhor prefeito. E aí esse é o problema, que é o problema mais básico, quer dizer, a pessoa que assinou o contrato não tinha poderes para assinar o contrato pelo município. Então, ali já começou a andar de uma maneira torta, esse contrato com a Fundação Hospitalar Getúlio Vargas. E isso também já havia sido apontado naquela época. Quer dizer, naquela época a gente tinha uma situação onde é que o município de Lajeado, tendo uma UPA nível 2, estava pagando por mês em torno de R$1.058.000, se não me engano. E aí, com 55 funcionários, reclamando esses funcionários, para quem lembra da história, que estavam recebendo por meio da RPA, viemos até essa sessão, perguntamos ao senhor prefeito o que estava acontecendo, quantos funcionários tinham lá, enfim, o que ele nos apontou que tinham 55 funcionários. Documentado, enviado o documento para essa casa, assinado pelo senhor prefeito, na época ainda quando ele respondia os requerimentos enviados pelos senhores vereadores. E aí a gente foi ver no contrato da UPA, o que dizia lá, 111 pessoas deveriam estar contratadas, 111 pessoas, e aí sim, com carteira assinada, com direitos. E aí no mês seguinte, misteriosamente, o contrato ele baixou de 1 milhão e pouco, para R$750.000. Misteriosamente, também aumentou a quantidade de funcionários contratados. Saiu dos 55 e foi para 108 funcionários contratados por aquela entidade. Então, isso é só para trazer à tona o que a gente já falou no passado. Infelizmente, naquela época, as sessões elas ainda não eram filmadas, a gente não tem esse dispositivo para mostrar para as pessoas, mas elas podem buscar nos noticiosos da época, lá em 2014. E aí, essa reclamação ela não partia apenas do vereador Hanzi. Partia de vários dos vereadores aqui. E aí, continuando essa mesma reportagem do jornal A Hora, ele fala lá que os vereadores do PMDB criticam o pouco diálogo com o Executivo. Parte disso seria a relação com o trabalho do secretário Auri Heiser. E aí, o jornal pergunta sobre as críticas dos vereadores de Djalma da Rosa e Carlos Hanzi, a atuação como secretário de governo, na sua opinião, qual o motivo para isso? Se deve a algum problema pessoal? Aí ele coloca. O secretário Auri, secretário de governo atual. Desconheço qualquer problema. Nunca vieram conversar. Só ouvi fofoca e não lidamos com isso. Então, mantendo já o tradicional jeito dele se pronunciar, ofendendo as pessoas, eu acredito que não vai ser esse o mesmo tratamento que ele vai dar para o Tribunal de Contas do Estado. Quando o Tribunal de Contas do Estado vem e aponta essas irregularidades, eu acredito que ele vai dizer que não é fofoca. Vai dizer que não é uma cacofonia, que alguma coisa está errada nesse contrato. Eu acredito que ele vai arranjar, talvez, alguma desculpa. Ele vai dizer que é mentira. E aí os apontamentos, eles não são novos. O Tribunal de Contas do Estado fez um excelente trabalho, apontando desde o erro inicial, que foi lá a respeito das assinaturas, a prestação de contas, esse montante que figura lá como fundo de reserva da entidade, que, pasmem, ele passava da reserva de contingência do município de Lajeado. Era 15% do contrato com a UPA, com a Fundação Getúlio Vargas. Então, a gente não está falando de pequenos valores aqui, a gente está falando de grandes valores. E aí, enquanto o contrato reza que essa entidade, a Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, recebe, ganha
por mês tem de lucro, tem o custo da atividade dela é de R$25 mil, na realidade a gente vê isso se esvaindo aí. É um bom tanto de dinheiro que está indo, que até hoje, nos dias de hoje, eu acabei de receber uma correspondência aqui, o ofício 299 de 2016, emitido dia 14 de junho de 2016 pela Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, onde eles, o diretor-geral da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, Juarez Wolf Verba, me assina que existem ainda 43 prestadores de serviço autônomo. Então, aquele fundo de reserva de milhões, que é, teoricamente, para pagar eventuais condenações trabalhistas, como é que vai ter daqui a pouco uma eventual condenação trabalhista? Se as pessoas nem contratadas de fato estão, elas estão recebendo por meio de RPA, ou então estão pedindo para levar, ações trabalhistas. Isso tem que ser deixado claro. E aí a gente teve uma reunião, os senhores vereadores estavam todos juntos aqui na sala da presidência na época, onde um vereador aí ligado à área da saúde, quando a gente estava na reunião com o secretário da Saúde, Vladimir Schwingel, veio explicar algumas coisas a respeito da UPA, do contrato, o vereador ainda fez a chacota de me perguntar: vereador Ranzi, o senhor não quer tirar suas dúvidas a respeito da UPA? Eu olhei, não. E ele insistiu, o vereador aí da área da saúde aqui. Vereador Ranzi, mas o senhor tem severas dúvidas a respeito da UPA? Eu disse, não tenho. Não, mas toda sessão o senhor vai lá e bate na UPA porque tem algum problema? Eu assim, senhor vereador, da UPA eu não tenho dúvidas, da UPA eu tenho certezas. E aí a gente tem a matéria saindo do Tribunal de Contas, confirmando as certezas que eu tenho a respeito do contrato com a UPA. Então, é só para entender que essa história da UPA, da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, ela não vem de hoje. Os apontamentos que estão sendo feitos hoje é um reflexo do que a gente já veio falando lá no passado. Assim como o reflexo hoje do PAC é um reflexo do que foi levantado lá no passado. Não foi o vereador ou os vereadores que pararam as obras do PAC. As obras do PAC estão paradas porque as planilhas apontam valores errados, porque tem dinheiro sendo desviado, porque está sendo pesquisado isso pelo juiz, pela juíza. O Ministério Público Federal apontou serviços pagos e não executados. Não foi vereador que parou obra alguma. Isso já passou, não teve nem, sequer teve CPI nessa casa. Vamos levantar, então, aqui. Vereador algum parou as obras do PAC. E quando a gente fala, então, mudando de assunto, a questão da educação, eu acho que isso também é uma questão que vai preocupar os pais logo em seguida ali, no ano de 2017, e não vai preocupar só os pais, vai preocupar a administração que estará eleita no ano de 2017, é a questão das salas de aula do município. Não foi, de fato, construída nenhuma escola nova. Algumas salas, acho que 2 ou 3 salas foram construídas nesse meio tempo. E eu fui visitar ontem, e estava frio, a escola lá que se pretende, é a escola do bairro Conventos. Isso está só nas bases. Isso mal apenas agora tem as sapatas e algumas vigas sendo colocadas. Até o ano de 2017 não vai estar concluído isso aqui. Nem que não chova dia algum e que sobre pessoas trabalhando lá. Porque depois de terminar de construir, depois de terminar de botar a última cumieira na obra, ainda vai ter que preencher todo o espaço. E os senhores sabem que uma escola ela não se faz só de paredes e de telhado. Ela se faz de pessoas lá dentro trabalhando, mas também de equipamentos que devem ser colocados. Porque deve também gerar conforto para aquelas crianças. E o conforto ele vai desde equipamentos que são necessários até nomear pessoas. E aí a gente já apontou também a questão dos autistas que tem no município de Lajeado e não estão sendo atendidos. Essas reclamações elas não vêm do vereador. O vereador, durante a semana, durante os dias, vai, escuta a comunidade, visita as obras, acompanha o que está acontecendo, acompanha a reclamação dos fornecedores da prefeitura. Então, é só para deixar bem claro isso, que não é um debate que a gente levanta do nada. Ah, eu sou do partido tal e eu quero bater, eu sou do outro partido, o vereador é do outro partido, eu não gosto. É de deixar as claras, as pessoas precisam saber o que está acontecendo. E a nossa função também, como vereadores, é trazer transparência para o município de Lajeado. Muito obrigado, senhor presidente.